Geográfica, podcast de educação, ciência e cultura. Olá pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite. Estamos iniciando mais um podcast da GB. Aqui quem fala é Lucas de Brito. Estamos reunidos hoje aqui para falar sobre saúde mental na quarentena. Infelizmente, nosso companheiro de hoje não pôde comparecer hoje para ajudar no diálogo, mas estamos aqui com a Cíntia Silvestre para auxiliar. Então, companheiros e companheiras, vamos dar início ao nosso podcast. Pensando na geografia enquanto uma ciência multidisciplinar e o cenário atual do Covid-19, a quarentena e o isolamento social, que hoje nós trouxemos dois colegas, ambos psicólogos, um inclusive atua na geografia da saúde, ele pertence ao grupo de estudo BioGeos, para tratar do tema saúde mental em meio à quarentena. Agora eu passo a palavra para os convidados se apresentarem. Oi pessoal, bom, meu nome é Edson Marcelo, algumas pessoas me chamam de Ed, outros de Marcelo. Bom, eu sou psicólogo há 5 anos, atendo aqui na cidade de Presidente Prudente e agora estou no 4º ano de Geografia aqui pela FCT Unesp de Prudente e estou contente por esse convite, com essa possibilidade para que a palavra circule, para que a gente dialogue. Então eu gostaria de agradecer esse convite feito pela seção local da AGB de Presidente Prudente e também estou ansioso para que a gente possa conversar um pouco e nunca tinha participado de um podcast, então estou achando uma experiência diferente e interessante para a gente também olhar para saúde mental, para a gente sentir o que é esse momento em que estamos vivendo diante dessa pandemia do Covid-19. E estou muito contente por estar conversando com vocês na presença do meu amigo Davi, que também é psicólogo, e temos aí uma construção de um tempo de reflexões, de um tempo de caminhada. Espero que a gente tenha uma conversa legal. Boa tarde para todas e todos. Meu nome é Davi, eu sou psicólogo. Eu moro no interior do estado de São Paulo, na cidade de Ouro Verde. Aqui eu trabalho numa instituição de convivência e fortalecimento de vínculos. É um estabelecimento das políticas do SUAS. Fui convidado pelo Edson, que a gente já é amigo já há muitos anos, a fazer parte desse projeto, do podcast. É a primeira vez que eu estou participando, acho o tema super legal, estou super ansioso e vamos lá. O primeiro questionamento que eu trago para vocês é que devido a essa chuva de vídeos, vlogs, em redes sociais de dicas de como lidar com a quarentena, livros que temos que ler, como ser produtivo, como não parar de estudar. E daí você abre o Instagram e a gente postando artigo, escrevendo, defendendo, vendo videoaulas e vendo essas coisas que, além de fomentar uma comparação entre nós, aumenta todos os sentimentos de agonia, ansiedade que já existem em nós. E o que vocês podem estar falando para pessoas como nós que sentem isso? Olha, achei a pergunta muito importante. Veja bem, na pergunta há um momento em que se fala sobre a comparação das coisas, né? Eu acho que se a gente pegar o caminho da comparação para a gente pensar o que a gente pode fazer, já é uma possível resposta, porque quando a gente compara a nossa realidade com a realidade que é de uma outra pessoa ou de outras pessoas, a gente já começa a hierarquizar a nossa produção de sentido sobre as coisas. Então, eu falaria que, num primeiro momento, é muito importante a gente começar a selecionar aquilo que é meu, aquilo que é do outro, dos outros, e aí fazer um autoquestionamento. Porque eu estou tentando transpor o que é da realidade dessa pessoa à minha. Por que será que eu estou fazendo esse tipo de ação comigo mesmo? E aí eu penso que para a gente, de alguma maneira, tentar agir diante desse bombardeio de informações, enfim,
de notícias, né, que a gente consome, seja nas mídias, seja nos livros, inclusive nos artigos científicos que estão sendo produzidos nesse momento, é a gente reconhecer o nosso contato com os nossos afetos. Eu acho que é uma possível ação de cautela. E aí, isso de alguma maneira vai se reverberar no campo da nossa saúde psíquica, da nossa saúde emocional. Enfim, a gente pode dar vários nomes, né? Ao nosso bem-estar de modo geral. Falando sobre isso, me veio uma reflexão e eu gostaria de compartilhar com vocês, que é em relação ao medo. Porque é um sentimento comum às pessoas nesse momento da nossa realidade. E o medo, ele é um sentimento primário, que entramos em contato desde que somos bebês, nesses momentos iniciais da nossa dita e nomeada vida humana. Então o medo é uma condição biológica, temos, né? E que também é uma condição emocional. E aí eu penso que o medo, ele nos coloca de uma maneira imperativa, num lugar de reação. Então o que é o medo? O medo, a gente reage emocionalmente a uma situação de perigo, seja ele no campo da realidade ou do nosso imaginário, no nosso psíquico. E aí essas reações podem vir acompanhadas de um montão de sensações físicas, né? Seja o coração acelerado, frio nas mãos, suar as mãos, etc. Né? Mas como também pode vir acompanhado de pensamentos que vão chegando em nossas ideias. E se eu morrer? E se eu não conseguir fazer isso? E se eu falhar? E se eu vir passar a fome? E se eu não produzir tanto? E se eu não conseguir defender a minha dissertação? E se eu não trabalhar? Pera lá. São tantos e sis. Percebem? Eu vou trazendo esse monte de coisas e expressões que a gente sente do medo e a gente vai se sentindo tocado e afetado. E aí eu acho que é importante a gente reconhecer, né, o medo que faz parte mesmo desse momento da nossa existência. E aí eu acho que a gente precisa começar a pensar no fato para que não neguemos a nossa realidade, né? Mas para que isso aconteça, a gente tem que escutar a nossa negação da realidade. Gostaria de pegar uma carona nessa linha de resposta que o Edson trouxe, quando ele fala, né, da parte que chamou a atenção dele, no sentido dessa comparação que a gente faz com o outro, né? A gente, por meio das redes sociais, Facebook, Instagram, e outras mídias, né, mais tantas, a gente mede o quanto que a gente está sendo feliz ou o quanto a gente está conseguindo realizar coisas ou passar de uma maneira tranquila por esse momento da pandemia, do Covid, né? A gente olha para o outro para avaliar se a gente está fazendo isso certo, correto, né? Só que a grande questão, eu acho, que tem uma coisa aqui, que o outro que a gente compara não é o outro real, a pessoa da casa do lado, o seu vizinho ou algum amigo próximo. Não é com esse outro que a gente está comparando. Eu acho que é com outro ideal, é com outro que a própria rede social, a própria internet alimenta. Os nossos funcionamentos psíquicos, eles têm uma questão também de alimentar um desejo pelo aquilo que é ideal, né? Eu acho que buscar o que é ideal, por um certo lado, é um tipo de resposta que a nossa organização social, a maneira, né, como a gente está fazendo hoje, e principalmente as mídias sociais, a TV, buscar um ideal é como se fosse uma forma que se aplica aos indivíduos. A sociedade diz, o indivíduo diz para a sociedade: eu estou sofrendo, né? O que eu faço? Aí a sociedade emite uma mensagem de volta e diz para ele: consuma, né? Seja bonito, tenha um carro do ano, tenha um apartamento, né? Seja magro, seja perfeito. Eu acho que isso também atrapalha um pouco, assim. Acho que a gente tem que se dar conta de que não é com outro real, é com uma idealização. Idealização que a gente fazia antes das mídias sociais, a gente fazia com os livros, com a literatura. A gente já tem essa relação com aquilo que é ideal. Só que eu só acho que o momento, ele atrapalha a gente a ter clareza, né? O uso
às vezes excessivo, de que a gente mesmo faz das mídias sociais. E a intenção das próprias mídias sociais, grandes empresas, grandes corporações, é de fazer com que a gente fique vidrado nesse mundo de consumo, de respostas ideais, né? Eu acho que a gente tem que se ligar um pouco, né? Porque aí acho que a gente vai começar a encontrar respostas que vão fazer mais sentido pra gente. Bom, Davi, você falando sobre isso me fez pensar na dimensão do uso daquilo que a gente consome, o uso das mídias sociais, e é como o próprio consumo de substâncias que a gente faz em nossa sociedade, né? Seja das substâncias, as substâncias lícitas ou consideradas ilícitas. Passo essa marcação em minha fala. E então, como que a gente está usando o nosso tempo de alguma maneira, né? E consumindo aquilo que a gente tem acesso. Porque há pessoas que não consomem o Instagram, pessoas que não consomem o Facebook porque não têm acesso à internet, né? E assim por diante. Então, aquilo que nós estamos consumindo, me parece que é um dado para a gente pensar. Por que eu estou consumindo isso? O que isso está me trazendo? E trazer não no sentido do produto, né, material, mas o que está trazendo de compreensão para a minha vida, de afetamentos. É nessa perspectiva. Então, é exatamente isso que eu fiquei pensando. Porque a proposta inicial desse podcast seria vamos interagir com a galera para ver o que eles estão fazendo, como eles estão estudando. Eu parei assim, caramba, nem eu estou fazendo isso. Nem eu estou focando, né? Então daí eu fico, pra que eu vou ficar fomentando criando nas galera que eles têm que estar, né? Sempre nesse meio acadêmico e diretamente para os universitários essa pergunta, mas não só os trabalhadores também que estão nessa situação. Então me tocou e acredito que tocou várias pessoas esse pensamento. Então toda essa comparação que a gente faz, né? A gente, como você mesmo disse, o Edson disse, já está aí a resposta, né? A gente pegar nessa comparação e para que a gente, né, faz isso? A gente estimula nós mesmos nos compararmos. Olha, me chama a atenção o movimento de escuta que você fez das suas coisas, Cíntia. Eu acho que isso que você está trazendo aqui, de uma maneira muito sensível, é justamente que você parou para se escutar, não somente ouvir. E que importante isso, né? Acho que é um movimento, como eu e o Davi já conversamos em outros momentos, tem uma palavrinha que a gente conversa sempre, que é o ser honesto, né? Ser honesta. A honestidade como algo importante na nossa vida e com aquilo que a gente sente, com aquilo que a gente precisa escutar dentro de nós. E fazendo um gancho ao que o Davi traz e também logo em seguida o Edson, o que a gente está consumindo, né? E o modo de produção capitalista faz com que a gente veja essas coisas, esteja nas redes sociais e nos induza a se sentir bem com essas pessoas, principalmente pessoas da alta classe, e que você tem que estar fazendo a atividade física como tal pessoa está fazendo. Você tem que comer esta coisa porque a pessoa está comendo. Então, né, como que está alimentando a gente dessa forma, a quarentena, consumir dessa forma, né? Então, para além de um pensamento sobre a produção, né? Mas sobre consumir, o que a gente está consumindo e o que traz e que nos reflete como que a gente se sente. Alguma mais ou menos assim. Aí, falando sobre o medo que o Edson disse também, o medo é real, né? Pelo menos minha família tem 2 enfermeiras, elas estão trabalhando na linha de frente, e esse medo é real, porque são bombardeados frequentemente por mídias que consumimos,
como internet, redes sociais, essas coisas assim, a gente está sendo bombardeado diariamente com isso. E as informações que elas me trazem também trazem um sentido de desespero, porque eu tô em São Paulo agora e a gente anda pela rua, as ruas estão lotadas, tem pessoas com máscara ali, mas só a máscara não vai ajudar nisso, porque tem contato, mano, tem muita gente na rua, e me traz angústia, me traz medo do que pode acontecer com a minha família, com os próximos. Então, esse sentido de comparação também, vejo pessoas que estão produzindo, fazendo coisa assim, eu me comparo também, porque a gente, nosso consciente sempre tem esse sentido de comparação, de idealizar as coisas, e a gente fica com esse medo da morte, medo de não produzir, medo de se acabar a pandemia, a gente não ter feito nada, não ter feito nada de produtivo, do que a gente considera produtivo, né? E a gente sempre está aumentando o nosso consumo de redes sociais, nosso consumo de bebidas, tem gente alimentando mais seus problemas psicológicos, questão de ansiedade, questão de depressão. Tá complicado e a gente não sabe como lidar com isso, né? Porque o medo é real e a gente você está sendo alimentado nesse nosso medo. Quando as pessoas negam a doença, quando as pessoas ainda continuam na rua, a gente sabe que isso não vai acabar tão cedo. Lucas, obrigado por estar compartilhando algo, né, que você também está sentindo, e acredito que nós aqui também estamos, né, com medo. E você falando, né, sobre tudo isso me fez pensar sobre o que a gente de fato considera produtivo. Você também falou sobre isso, e eu acho que a gente vai precisar de um tempo para a gente conseguir se entender nessa nova dinâmica das coisas. Embora a gente esteja aqui pensando sobre o nosso consumo das mídias sociais e esses dispositivos, internet, mídia, a gente também está se comunicando preferencialmente pela internet. Então, a gente está fazendo uso de um dispositivo que tem mão dupla. Então, eu acredito que a gente vai conseguir se reorganizar experimentando o que esse momento está, de alguma maneira, nos propiciando, entende? Então, eu acho um desafio. É um desafio que tá posto. E que a gente está tentando escutar o que é isso. E aí, paralelo a isso, a gente tem o nosso medo, que é real. Não é só imaginário, né? É um medo real, que está inscrito em nossa realidade, no aqui e no agora. Interessante essa pergunta da Cíntia, né? Do que a gente está consumindo, qual que é o significado do nosso consumo, né? Eu acho que ela traz mesmo uma questão pra gente, assim, porque eu acho que é um desafio, porque é o desafio de descobrir qual que é o significado de cada um daquela experiência, né? Porque a gente está muito acostumado com que as coisas já venham prontas, né? O sentido de uma experiência, ou do gosto, ou do que significa para você, que você vai ter no momento que você está consumindo uma coisa que você adquiriu, um sapato, um artigo, um livro, um filme, ele não pode vir pronto já. Não é porque está se dizendo que aquele livro é o melhor best-seller que você vai ter uma experiência da melhor leitura da sua vida, né? Porque, às vezes, a melhor leitura da sua vida não foi exatamente no momento que você sentiu porque você leu a história mais bem escrita. Foi porque, às vezes, você estava lendo uma coisa muito agradável, que você gostaria, mas você estava num campo que batia um vento gostoso e tinha um sol, e você estava com uma pessoa que você gosta, e aí vocês estavam dividindo aquela leitura. Esse é o significado das coisas que a gente consome, né? O significado das coisas que a gente consome, ele não está pronto. Não, por mais que a propaganda possa dizer pra gente que você vai sentir aquilo quando você beber cerveja, né? Que você vai sentir tal coisa quando você entrar no carro, ela não pode ter essa capacidade de predizer assim. Porque ela só vai fazer a gente repetir uma coisa que já está pronta, que não faz sentido pra gente. O desafio mesmo, e a questão é que o sentido de cada momento, ele se dá em cada momento que a gente está vivendo.
cada momento que a gente vive, que vai dizer qual que é o sentido de ler aquele livro, qual que é o sentido de fazer aquela viagem. É no próprio viver. E aí não vem pronto, aí é o desafio de criar. E aí a gente sente angústia. Vou pegar uma carona também no que o Davi está falando, porque fiz uma associação aqui. A gente criar implica, de alguma maneira, em a gente saber brincar. Veja bem, saber brincar é uma experiência muito difícil. Hoje eu consigo ter essa compreensão. Eu e o Davi também já conversamos sobre isso em outros momentos, em outros grupos, em outras reflexões. Mas saber brincar é algo que a gente vai ter que aprender. Se a gente não sabe, a gente tem que aprender. E aí, a gente saber brincar, a gente tem que considerar a experiência do outro, mas considerando a nossa experiência de compartilhamento da realidade, do aqui e do agora, desse momento em que estamos vivenciando. Então, para a gente criar, a gente tem que saber brincar com a gente e também saber brincar no sentido literal da palavra, né? Não só com a gente, mas brincar com o mundo. O mundo nesse sentido figurado, né? Queria aproveitar então e pegar uma caroninha aí só para poder contribuir também nessa brincadeira aí que o Edson trouxe. Eu acho que é verdade, né? A gente tem que brincar. A gente tem que brincar porque quando uma criança brinca, ela constrói um mundo para ela brincar. Ela constrói pela imaginação dela o mundo que ela vive. Ela reconstrói, ela reconta ali na brincadeira dela o mundo que ela está vivendo, né? E é uma habilidade que a gente constrói na infância, né? Essa habilidade de construir pela nossa fantasia o mundo que a gente quer viver. Eu acho que a gente chegou, de repente, nesse ponto, né? Eu acho que quando a gente vive um extremo de violência, de medo de violência, acho que a violência é um outro tema que é muito, muito significativo, né? Quando a gente vive um extremo de violência desse, sim, é porque eu acho que nem enlouquecer a gente não tá podendo mais, sabe? Como que pensar a loucura como uma defesa que a nossa humanidade criou pros absurdos que a nossa humanidade também criou, pra gente poder, às vezes, se defender e conseguir continuar a nossa vida. A gente enlouquece perante a violência que a gente tá vendo, assim. Então eu acho que perante a violência que a gente está vendo, acho que a gente precisava mesmo, né? Como uma criança, a gente, enquanto sociedade, a gente reimaginar o mundo que a gente vive. Eu acho que para a gente reconstruir o mundo, porque já tem pensadores, né, matérias que já trazem uma capa tipo assim, o mundo pós-Covid, né? O que será do mundo pós o coronavírus, assim, são várias teorias pós-apocalípticas e tudo mais que a ficção pode contar, né? Então eu acho que pra gente reorganizar, né, a gente reestruturar, a gente refazer o nosso mundo, a gente precisa de muitas coisas, mas eu acho que inicialmente a gente precisa desejar e construir pela nossa fantasia, assim, né? Acho que o nosso imaginário, ele tem uma condição de dar vida àquilo que não tem vida ainda, né? Torna o irreal possível. O nosso desejo e a nossa capacidade de fantasia, eles podem ser o combustível para fazer a gente reconstruir o nosso mundo. Então, Edson, fazendo um gancho que você falou aí de brincar, é uma coisa que vem passando na minha cabeça, que eu li na internet também. Tem como a gente tirar algo positivo dessa quarentena, desse distanciamento social? E como autoconhecimento, a gente aprendeu o que a gente gosta, a gente aprendeu o que a gente gosta de consumir, aprender a lidar com nossos problemas, aprender a lidar com nossos pensamentos, de se autoconhecer mesmo. E tirando outra questão, de se tiver outra coisa positiva, e respondendo também a minha própria pergunta, uma coisa que eu tirei de positiva aqui foi a aproximação da minha família, no caso.
do meu irmão, da minha mãe, da minha irmã. Eles estão se aproximando mais, estão tendo mais contato entre eles, com devido cuidado, porque minha mãe trabalha, né, como enfermeira. Mas, tipo, eles estão tendo contato maior, estão conversando mais, estão dialogando mais. É uma coisa que eu tiro uma experiência que eu jogo de positiva aqui, dessa quarentena, que vem acontecendo. Mas a pergunta é essa, se aí tem como tirar algo de positivo dessa quarentena. Lucas, eu acredito que há como nós tirarmos os aspectos positivos dessa quarentena. A gente pode dar o nome que quiser, né? A gente pode vislumbrar novas possibilidades, enxergar de uma outra maneira. Tudo vai depender da interpretação da realidade que a gente faz, né? Eu também tenho visto pessoas muito mais próximas entre elas, e algumas pessoas vêm partilhando esse dado da nossa realidade, em que está acontecendo uma coisa que se chama diálogo, e não necessariamente é o debate, né? São coisas bem distintas. Então eu estou começando a enxergar, e falando aí de uma escala que eu estou, né, enxergar as pessoas mais próximas também, afetivamente, não só próximas, né, por estarem convivendo, mas estão próximas afetivamente. Estar diante do outro nos coloca numa posição de aprendizado, de escuta, de troca, de uma série de coisas que a gente precisa para se relacionar. Então, acredito que seja possível, sim, a gente extrair a parte positiva dessa quarentena. Gostaria de trazer um assunto, né, que acredito que está no meio, né, a gente disse, muitas pessoas trazem, que é a questão da ansiedade. A ansiedade parece que ela é uma coisa que ela está presente na queixa, né, de muitas pessoas, assim. A ansiedade é uma coisa que está bastante presente na nossa vida, assim, né. Então eu acho que a gente teria condições de falar muitas coisas dela, assim, mas o que eu queria trazer é uma coisa que as pessoas dizem, por exemplo, olha, eu fico muito ansioso porque eu recebo uma grande quantidade de informação dizendo sobre a pandemia, pessoas que estão morrendo, né, lugares que as pessoas estão sendo afetadas, lugares que não tem produtos de insumos de saúde, né, para as pessoas se protegerem, pessoas que estão na quarentena, que hoje já gerou medo de a gente tem que fazer isolamento social, né, que coisa louca, eu fico pensando na minha cabeça, assim. As orientações é você não cumprimentar, é você não tocar. Esse ser humano precisa do toque, né? Precisa dessa referência do outro, assim. E tudo isso faz a gente ficar bastante ansioso, sabe? Estar em casa, então, sem nada para fazer, então as pessoas estão dizendo, olha, como que a gente preenche o tempo, né? E aí parece que ficar em casa também, fazer quarentena, né? Tudo isso parece que também faz a gente encontrar um vazio. E aí a gente fica ansioso, como que eu preencho esse tempo, né? Parece que qualquer coisa traz ansiedade, assim. Eu fico pensando que eu acho que a ansiedade, nessas situações, a ansiedade, ela não vem trazer um significado, ela não, é como se ela não tivesse um sentido, exatamente, assim. Parece que a ansiedade, ela vem para mostrar, ela é um sintoma, sabe? Ela é um sintoma. O sintoma é alguma coisa que vem anunciar uma outra coisa. O sintoma é um veículo, é algo que vem dizer pra gente de uma outra coisa. E o que eu acho que a ansiedade está vindo dizer pra gente? Que outras coisas são essas que a nossa ansiedade, a ansiedade que as pessoas dizem que estão sentindo, está vindo para pré-anunciar, né? Para a própria pessoa, por exemplo. Eu acho que a ansiedade, nesses casos que a gente está discutindo, ela vem para anteceder que o que a gente está sentindo é medo, que o que a gente está sentindo é vazio, né, do sentido das coisas, porque agora a gente está vivendo, parece, uma experiência de mudança, o mundo vai mudar depois do coronavírus, a nossa vida vai mudar, tudo bem, mas e aí, como que a gente reconstrói, né? Então eu acho que aí quando a gente para pensar como que a gente reconstrói, a gente precisa olhar para o nosso vazio. E aí quando a gente olha para o nosso vazio,
Eu acho que a gente não dá muito conta, aí a gente fica ansioso, o nosso corpo produz ansiedade. Mas a ansiedade, ela é só algo que vem dizer que o que vem depois dela é o medo, por exemplo. Poxa, a gente tem medo, porque um monte de coisas muito difíceis está acontecendo, né? A gente... esses dias eu tava procurando uma leitura e me lembrei de uma palavra que chama horror, que é uma palavra que eu acho que ela é muito figurativa. Ela foi muito usada em textos, em livros que falam sobre a Segunda Guerra Mundial, né? O Holocausto e todas aquelas situações, assim, que naquele momento as pessoas viveram uma experiência de horror, que elas testemunharam um horror, né? E eu acho que, simbolicamente, a gente pode estar falando de uma coisa muito parecida, né? A gente olha para uma possibilidade de um vírus que está matando, né? E isso nos deixa com horror. Então, eu acho que a ansiedade, gente, para simplificar assim, ela é um veículo que ela vem mostrar pra gente que tem outros sentimentos que a gente está sentindo, mas que às vezes a gente pode não estar aceitando que está sentindo. A ansiedade, ela é alguma coisa que ela, como é alguma coisa que ela vem dizer que a gente está sentindo outras coisas, como medo, dificuldade de lidar com o vazio, e o medo, o horror, né, a apreensão, a responsabilidade, parecem sentimentos que nos dão uma situada, parece que nos situam na realidade. Poxa, tá acontecendo mesmo, eu acho que eu tenho que sentir um pouco de medo mesmo, eu acho que se eu sentir o medo, eu acho que vai me dar um dado do que tá acontecendo. Eu acho que às vezes a gente fica mais distante da realidade porque a gente nega, ou porque a gente não quer sentir aquilo que o nosso corpo e que aquele momento está dizendo para a gente sentir. Como humanos, a gente precisa de todos os afetos, né? Para se entender como pessoa, entender a realidade que a gente vive. A gente precisa da felicidade, a gente precisa do amor, a gente precisa da esperança, a gente precisa um pouco do medo, a gente precisa de um pouco de cada coisa. Todos os afetos importam, né? Então a gente não pode se negar a reconhecer e a viver nenhum deles. E eles sempre vão estar presentes. Na nossa vida, a gente vai sentir medo em alguns momentos perante uma situação nova. A gente vai sentir a angústia. A angústia é o sentimento que movimenta a gente dentro do vazio, ou que faz a gente preencher o nosso vazio. A gente vai sentir, porque isso é humano. E tem uma parte de tudo que está acontecendo agora que parece que ela simplesmente está dizendo pra gente, olha, a maneira que vocês têm de enfrentar isso é se reconhecendo como humano no mundo. Do que um ser humano precisa? Vamos garantir isso para todo mundo, né? Eu acho que vamos garantir isso pra gente, vamos garantir isso para todo mundo. E quem que dá esse parâmetro dos nossos direitos de humano? Eu acho que parece que os afetos que a gente sente, né? Todos eles são importantes, né? Todos os nossos afetos, eles são uma referência do tipo de cuidado que a gente precisa, né? Então, eu acho que isso, para mim, é um modo de ver que ele organiza, ele me organiza e ele me ajuda, às vezes, a me situar, sabe? Quando eu tô perante uma situação muito difícil, se eu tô, né? Eu tô na minha casa, hoje eu tô na minha casa e eu tô vivendo um pouco de quarentena. Eu sou servidor público aqui no município de Presidente Prudente, mas hoje eu não trabalhei, porque acho que foi ponto facultativo, amanhã é feriado, então eu vou ficar provavelmente até segunda sozinho aqui, né? Eu tenho um cachorro, ele faz bastante companhia, ele é quase outra pessoa. Mas eu preciso preencher um pouco do espaço aqui, né? Eu tenho a minha alimentação garantida, né? Por conta do meu trabalho, então eu não preciso me preocupar exatamente com a comida. É lógico que comprando aquilo que é necessário, eu também não tenho condição de esbanjar, mas eu sei que eu não vou passar fome. Mas então aí eu vou me preocupar em preencher esse espaço, sabe? Isso também traz uma angústia. É a angústia daquilo que eu tenho que fazer. Mas é difícil, mas não é ruim, eu não posso negar. Eu acho que a gente não pode. Eu acho que nesse momento a gente não pode negar o que a gente sente, a gente tem que dizer. A gente tem que dizer que é medo, a gente tem que dizer que é preocupação. A gente tem que dizer que se a gente estiver alegre, a gente tem que dizer o que nos deixa feliz, a gente tem que dizer que a gente ama, quem a gente ama. Eu acho que a gente tem que aceitar, né? Cada vez mais a nossa condição de humano
que assim a gente vai entender cada vez melhor que mundo que a gente quer criar pra gente viver. Davi, escutando você e também numa tentativa ou no ensaio de escuta, né, também das minhas questões, das minhas coisas, né, me parece que a gente buscar uma maneira de viver é algo que continua sendo apaixonante pra gente. Então, por isso que é tão importante a gente dizer de quem a gente gosta, a gente narrar aquilo que a gente está fazendo e que está trazendo sentido e que está nos afeiçoando ao que a gente está vivendo, né? Mesmo nesse momento de pandemia em que estamos aí circulando. E acho que é isso. Bom, vou aproveitar o espaço aqui então para trazer esse tema aí, né? Os dogs, os cachorros, os gatos, os animais. Olha, gente, é fundamental a presença do Lenny. Ele chama Lenny, tem 2 anos e meio. Ele pesa mais ou menos 45 quilos, exige um passeio pelo menos por dia, mas ele é um companheiro que é indescritível, assim. Então, uma questão de companhia, de estar do lado, de estar próximo. Tem alguns poucos momentos do dia que eu não estou em casa que ele não está aqui do meu lado, assim. É muito, muito, muito leal, assim. É um negócio muito apaixonante. É uma relação que te dá segurança, assim. Engraçado, uma série de coisas. Acho que é um pouco primitivo, né? Tem um cachorro que tem força, que me protege, né? Não sei. Assim, e ser um companheiro, assim. Olha, é uma delícia dormir com ele, assim. Porque eles encostam, eles gostam muito de dormir junto, né? Nossa, olha, gente, é uma delícia o cachorro aqui. Eu recomendo muito, assim. Eu acho que vai tirar as pessoas do lugar normal delas e entrar numa relação com os animais é necessário e saudável. Saúde mental. Eu amo, assim, animais, gente. Sou uma pessoa completamente suspeita e quando eu penso em animais, assim, eu penso justamente nisso que a Cíntia falou, no que o Davi falou. Os animais, eles são, assim, uma experiência de companhia, né? Muito, muito linda. Eu amo. E tenho essas 2 gatas, Nina e Mimosa. A Mimosa é uma moradora mais antiga. E a Nina eu adotei um dia que eu estava descendo da Unesp, num dia de chuva. E era um dia que eu estava muito triste também. Eu havia passado por uma situação pessoal muito triste e eu encontrei a Nina, né? Então a gente, com os animais, acho que a gente se cura, a gente ri, a gente entra em contato com tanta coisa boa também, nossa. Bom, Diógenes não pôde comparecer, então ele deixou uma perguntinha para vocês. Ele diz: como temos sido bombardeados com informações de todos os lados, e-mail, redes sociais, televisão, rádio e vários outros, e isso tem gerado gatilho de ansiedade, perceba que as pessoas estão se virando em busca de atividades, ações e espaços para alívio psicológico. Eu, por exemplo, procuro olhar mais para as ações de solidariedade das pessoas, dos movimentos sociais e das organizações. Para mim tem gerado alívio psicológico ver como temos conseguido ser a favor da vida e estender a mão para quem está ao lado. Você acha que este estado de quarentena está despertando mais sentimentos de acolhida e solidariedade entre as pessoas? E com isso podemos futuramente mudar algo estrutural na nossa sociedade conservadora? Bom, essa pergunta feita pelo Diógenes é uma pergunta que precisamos de tempo, acredito eu, para a gente conseguir responder. Eu acredito que sim. Nesse momento, nós estamos solidários e solidárias com as pessoas, com os grupos que a gente faz parte,
com as pessoas que compõem aí a nossa rede de afetos. E quando eu penso em uma mudança estrutural, eu acredito que a gente vai precisar desse tempo, como eu havia falado, para a gente conseguir ver o que ficou de tudo isso, o que ficou e o que não ficou também. Bom, pessoal, estamos chegando ao fim de mais um podcast. Esse episódio que foi maravilhoso. Estou imensamente feliz com o que nós conseguimos fazer diante desse cenário, né? Eu, em nome da GB, agradeço ao Edson, ao Davi. Muito obrigada pela disposição de vocês em estarem participando, deixando uma tarde livre de vocês para esse momento. O objetivo seria um assunto que fosse abordado pessoalmente, mas em respeito à quarentena, nós gravamos pelo WhatsApp, como vocês puderam notar. O objetivo era um diálogo mais leve, menos formal mesmo. Mas acredito que deu pra gente dialogar, conversar bastante. E passo a palavra agora para vocês. Sintam-se à vontade. Se vocês quiserem deixar uma palavra, uma mensagem, é com vocês. Obrigada. Gostaria de agradecer o convite do Edson, da Cíntia, do pessoal da Geografia, em pensar no podcast, né, já que nesse momento a gente não pode sentar para conversar, tomar uma, descontrair, a gente, né, faz aqui pela internet. Obrigado de novo, assim, né, em parar para conversar esses temas, né, e dividir um pouquinho com vocês também como é que tá o meu dia a dia, como é que eu também tô pensando tudo isso que tá acontecendo, né? Eu queria dividir com vocês que eu concordo um pouco com uma parte de uma coisa que o Edson falou, que é o tempo, né? Por mais que estamos passando por tempos um pouco mais difíceis, né? Coisas complicadas estão acontecendo, mas o próprio tempo também vai... E as nossas ações, é claro, né, que quem tem a condição de tomar boas decisões, que tome as melhores para que o Brasil e todos os países possam passar por isso que está acontecendo agora. E tomadas essas boas decisões, o tempo se encarrega de fazer com que essas coisas vão embora, vão para um lugar que não seja tão mortífero, que não assuste tanta gente, né? Que a gente possa seguir a nossa vida, fazer as coisas que a gente gosta, que nos dá prazer, que nos dá sentido, assim. Eu acho que a gente pode tirar uma lição de tudo isso depois, né? Vai ser parar para pensar as dificuldades que a gente teve, né? Como é que a gente vai se organizar para que a gente não passe mais isso de novo, assim, né? Como é que a gente vai começar a reorganizar a nossa sociedade para que os nossos direitos e as nossas necessidades humanas sejam minimamente saciados, né? Um beijão e até mais. Tchau. Bom, eu gostaria de falar uma coisa que eu considero indispensável, seja no momento da pandemia ou anterior ao momento da pandemia e pós-momento de pandemia. Eu gostaria de deixar uma contribuição e uma provocação para que a gente procure ajuda quando a gente simplesmente sentir que precisa falar. Nesse momento em que estamos vivendo, há muitos profissionais da área da psicologia disponíveis para atendimentos online e acho que é uma possibilidade até para que a gente desconstrua preconceitos sobre o porquê procurar ajuda com um profissional da psicologia, o porquê falar sobre aquilo que está me afetando nesse momento. Enfim, eu acho que a gente fazer esse exercício nesse momento fica também um convite para que a gente saia da nossa zona de conforto e de privilégios, né? Algumas pessoas estão vivendo privilégios nessa pandemia, para que a gente consiga se reorganizar diante daquilo que está acontecendo no mundo. Nessa quarentena eu consegui ler alguns livros e algumas coisas que eu amo, e uma delas é Clarice Lispector.
Então, como forma de contribuir com vocês, eu vou ler um trecho que até compartilhei recentemente nas mídias, que é de um romance que se chama Uma Aprendizagem ou Livro dos Prazeres. Diz assim: Lore, uma das coisas que aprendi é que se deve viver, apesar de. Apesar de, se deve comer. Apesar de, se deve amar. Apesar de, se deve morrer. Inclusive, muitas vezes é o próprio apesar que nos empurra para frente. Clarice Lispector. Então, gente, eu deixo esse sentimento em forma de palavra, que é o que a Clarice Lispector sempre evoca em mim quando eu leio e sinto. Obrigado, Cíntia. Obrigado, Lucas. Obrigado, Davi. E obrigado a todas as pessoas que estão nos escutando e também fazendo esse exercício da alteridade, que é a escuta. Então, deixo um abraço. Obrigada por acompanhar a Rádio Geográfica. Até a próxima. Siga nossas redes sociais. Prazer conversar com vocês e ouvir a palavra circular.